Vamos lá, gente. Todo mundo acordado, vivo e operante. Vamos lá. Tá aí o slide, o segundo slide? Tá lá? Tá lá? Tá nada, né? Esse é né, o outro. E aí, ó. Legal. Ó, eu vou continuar um pouco o raciocínio, porque eu e o Daniel falamos. O Daniel tocou mais nas instâncias individuais de como nós podemos experimentar no corpo de Cristo ou na nossa identidade com Cristo essas dinâmicas da glória de Deus, o corpo, a igreja, e eu falei mais coletivamente. Agora eu vou dar um salto, porque às vezes fica parecendo assim, trabalha a unidade da igreja, a glória de Deus em tudo isso, as questões da nossa identidade, quem nós somos, e o problema que nós temos quando nós não enxergamos quem nós somos em Cristo e jogamos a nossa identidade para frente. E eu queria continuar um pouco isso aqui e deixar o Daniel arrematar tudo. Quer me passar? Ué, mas aí fica difícil, né? Se você não sabe, vou saber. Vamos ver se está funcionando. Tá nada, hein? Tem que ligar? Tem que botar pilha? Ligar. Aí, ó. Pastor, né? Virou pastor mesmo. Pentecoste, purinho. Beleza, vamos lá. Então o que eu vou fazer agora é um pouco trabalhar em instâncias mais individuais, porque eu falei sobre instâncias institucionais ou denominacionais que impedem a gente favorecer uma cultura de diálogo e de consciência da relação com os outros. E agora eu quero falar um pouco sobre as instâncias individuais que impedem com que a glória de Deus se manifeste na minha e na sua vida. Para não ficar uma coisa muito assim, igreja, 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 mas e eu e você enquanto indivíduos, não só como comunidade, para balancear isso aí. Então tá bom, então o tema é esse, somente a glória de Deus, ou manifesta-nos a sua glória na vida diária com o meu ego. Eu queria começar fazendo uma pergunta que não é uma pergunta retórica, eu queria ouvir alguns de vocês aí, não é para enrolar não, é parte mesmo do que eu pensei. Fiz uma pergunta bem simples aí. Como que a autoestima se tornou um problema para os cristãos? Ou seja, a gente começou a perceber que vários indivíduos das nossas comunidades, das nossas igrejas, que a gente nunca sabe o que acontece no coração de alguém, porque só a Bíblia penetra nessa região do ser humano. Mas a gente vê frutos de que Cristo realmente alcançou aquela pessoa. E ela tem problemas de autoestima. Ela tem sérios problemas com a sua identidade ou a imagem com que ela se vê. E começou uma série de aconselhamentos, dentro da igreja também, mas uma prática terapêutica em outras ciências, de se trabalhar a autoestima do indivíduo, de que ele tem que ter uma melhor imagem de si, que ele tem que se valorizar, que ele tem que se amar. E a pergunta que eu queria fazer para vocês, como que isso entrou na igreja, é que vocês acham, eu gostaria de ouvir, mas eu vou pedir assim, só para você não dar uma palestra, tá? Só fala assim, uma resposta, assim, rápida, não precisa dar a quinta palestra da noite. Que vocês acham que o problema de autoestima é uma fase que a pessoa passa? Ou seja, ele passou por um trauma e aí teve um problema de autoestima. Ele está passando por um período que ele experimentou alguma coisa e ele está tendo problemas de autoestima. Ou a autoestima é alguma coisa problemática na vida toda de um indivíduo. O que vocês acham? Levanta a mãozinha só para eu saber assim, quem quer falar. Alguém quer falar? Ninguém quer falar agora. Vamos lá. Uhum. 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 Beleza. Massa. É uma boa resposta. Então é um problema sempre e que tem a ver com a infância. E que pode ser tanto, isso é uma outra pergunta que eu ia fazer, pode ser tanto a baixa autoestima, quanto pode ser um problema de alta autoestima. Alguém tem uma outra posição? É para fazer um discurso assim, bem ideias contrapostas mesmo. Uhum.
Legal. Você introduziu um elemento muito importante aí, que é a personalidade. Para algumas pessoas parece ser mais difícil lidar com a sua estima ou sua autoestima, porque ela tem uma personalidade que não ajuda quanto a isso, algumas carências, algumas coisas. Legal isso aí. Tem uma questão, tem mais alguém que quer falar? Cale-se para sempre. Ou até a hora do fórum, beleza. O que eu vou defender com vocês aqui é o que eu entendo que é uma visão bíblica sobre autoestima. Tem um historiador inglês chamado Philip Rieff, que escreveu um livro chamado O Triunfo da Terapêutica, que na minha opinião é um livraço que você só acha em sebo, na estante virtual, e que ele mostra como que a imagem terapêutica do ser humano venceu no Ocidente. Tanto que o Albert Mohler, quando ele vai falar sobre qual é a religião do cristianismo americano, ele vai falar que é um deísmo terapêutico moralista. Ou seja, não é um teísmo, é um deísmo. Deus está longe das pessoas. O deísmo é uma religião que fala que o relojoeiro deu corda no relógio e deixou o relógio funcionando. Deus está longe, então é um deísmo moralista, está preocupado com a sua moral, principalmente sua moral sexual ou sua ética em alguns casos. Terapêutico. Ou seja, quem é Deus? Deus é um cara longe, que não diz respeito à minha vida cotidiana. Ele está preocupado com o meu sexo, com a minha sexualidade, e ele quer me fazer bem. Esse é o Deus dos evangélicos, diz o Albert Mohler, e eu diria, esse é o Deus dos evangélicos da igreja brasileira, majoritariamente. Esse é um exemplo do triunfo da terapêutica. Um outro exemplo é quando a gente pega um livro tipo o Manual do Pastoreio, o Manual do Discipulado, deram vários nomes para esse livro, do Richard Baxter, que é um puritano, em que ele mostra como é que era a trajetória dele pastoral. E ele, numa cidade muito pequena, pegava o cavalo e andava a cidade inteira a cavalo, visitando as pessoas. Hoje em dia um pastor não faz isso, em São Paulo muito menos. O pastor não vai até as ovelhas visitando elas. Elas vão até o pastor, num aconselhamento, buscando ser terapeutizados, como elas vão ao psiquiatra, ao psicólogo. Eu não tenho nada contra esses profissionais. Eu acho que um pastor, inclusive, tem que ter uma equipe multidisciplinar para trabalhar junto. Só que eu acho que não funciona assim. A mensagem do Evangelho não é uma mensagem terapêutica. Para começar, é isso que eu vou falar para vocês. E, em segundo lugar, o que eu vou mostrar é que todo mundo tem problema de autoestima, o ser humano inteiro, o tempo todo, não só com base na infância, não só com base com trauma, nem só com base com personalidade, mas por causa do pecado. O meu e o seu ego está sempre inflado. O meu e o seu ego, a condição natural dele, não funciona agora. Bi, bora de novo aqui, por favor. Volta um slide, ou não volta. Isso, nosso ego está sempre assim. Essa é a condição natural do nosso ego, de todos aqueles que estão em Adão. E aqueles que estão em Cristo, não é que o ego muda, eles têm que lidar com esse ego aqui. E é por isso que eu vou argumentar com vocês, e eu vou fazer isso começando principalmente com 2 livros. Um livrinho que é um sermão do Tim Keller, chamado Ego Transformado. Se você não leu, você tem que ler. É um livrinho rápido, e assim, ele pesa o peso do martelo do Thor na sua cabeça, assim. Porque ele vai bater na sua cara, assim, ó, a cada uma das páginas. Na sorte que são poucas páginas. E um outro livro do Jay Adams, sobre autoestima também. Olha o que o Tim Keller fala a respeito disso. Há alguns anos, o New York Times publicou um artigo da psicóloga Lauren Salerter, chamado O Problema da Autoestima. Não era um artigo inovador, nem totalmente inesperado. Lauren simplesmente relatou o que os especialistas sabiam há muito tempo. O importante, ela afirma, é que nada comprova que a autoestima negativa seja um grande problema na nossa sociedade. Por que ele cita isso? Porque na nossa sociedade tudo hoje é um problema de autoestima. Tudo é uma questão que você tem que se amar mais, você tem que se valorizar, você tem que se ver melhor, você tem que ter uma autoestima saudável, não elevada, mas equilibrada. E essa é a desculpa para que eu e você, e a gente faz isso, às vezes você está pensando assim, isso é gente que tem problemas psicológicos, terapêuticos. Não, eu e você fazemos isso. Sabe aquele dia bem cansado que você chega em casa, você fez tudo que você tinha que fazer, ou tudo deu errado também, você chega, senta e fala assim, olha, quer saber, hoje eu vou. E aí qualquer coisa que você faz por causa do hoje eu vou, é porque você fala assim, não, hoje eu tenho direito. São problemas de autoestima isso. Isso é um problema do seu ego. Você está liberando determinadas coisas para fazer porque você teve um dia muito pesado. E aí coloca qualquer coisa. Hoje eu vou me acabar de comer esse pudim aqui. Hoje eu vou beber, porque hoje é meu dia. Hoje eu vou fumar. Hoje eu não vou fazer alguma coisa. Nem que seja assim, agora eu vou pegar aqui e vou entrar na caixa do nada. E fica lá assim, horas. Você fica 2 horas no celular.
mas isso é perda de tempo, isso é pecado, não sei o quê. Não, mas hoje eu posso, porque hoje... Então, esse raciocínio é o raciocínio da mentalidade da nossa sociedade, da autoestima. Porque eu mereço, hoje eu mereço. Isso são questões de autoestima. Vocês veem como ela se revela cotidianamente. Laura cita 3 pesquisas recentes sobre autoestima e todas chegaram à mesma conclusão. Como ela mesma disse, as pessoas com autoestima elevadas são mais perigosas aquelas que as rodeiam do que as pessoas com baixa estima. E estar incomodado consigo mesmo não é a fonte dos maiores e mais dispendiosos problemas sociais do nosso país. Porque isso é uma temática recorrente nos Estados Unidos e está começando a ficar grande aqui no Brasil também. De que pessoas com problema de autoestima são perigosas. Essas pessoas que entram e matam as pessoas na escola. Por isso que o bullying na nossa sociedade é crime. E é claro que eu trabalho numa escola e eu sei o que o bullying pode fazer na infância, mas quantos de nós também não estávamos envolvidos em coisas que, em graus, observem, naturais, não eram considerados bullying como são considerados hoje. E o que mudou? A sociedade parece estar mais sensível. É porque as questões de autoestima assumiram o centro da tônica. Eu não estou falando que uma pessoa não sofra de autoestima em graus patológicos. Um pastor, quando ele está com uma pessoa em crise psicológica, ele não pode ler a Bíblia com ela. Ele tem que levar lá ao médico. Da mesma forma que um pastor, quando está diante de uma mulher que apanhou do marido, ele não vai ler o evangelho para ela, vai levar ela na delegacia da mulher. E vai prender o marido dela. É isso que faz. Mas o marido é crente, ele se arrependeu. Ótimo, a gente vai fazer oração para ele na cadeia. Leva Novo Testamento. Claro. Deus instituiu a ordem do Estado como uma ordem, sim, ele se arrependeu. Ótimo, mas sim, ele vai cumprir a pena. É uma outra ordem, uma outra esfera de soberania. É simples. Só que o grande problema é que a autoestima transformou-se num elástico que engloba essas e outras instâncias, a ponto de, por exemplo, relativizar alguns direitos, como esses sociais, porque é uma questão de autoestima. Isso é muito perigoso. Eu vou mostrar que é perigoso por quê? Porque o nosso ego em estado normal é um ego que está sempre se chamando atenção, ele está sempre doloroso, ele está sempre doído, e que por isso ele precisa não ser afagado, ele tem que ser negado. Quem trabalhou muito isso no livrinho que você só vai achar agora, talvez em sebo, é muito raro, foi o Jay Adams, que é um dos principais nomes do chamado aconselhamento bíblico, ou seja, o que um pastor deve fazer. Ele escreveu um livro sobre autoestima, uma avaliação bíblica, um livro de 86, veja como é. E ele fez uma boa avaliação do que estava acontecendo ali nos Estados Unidos. Talvez você esteja se perguntando como esse movimento entrou na igreja. Qual a sua origem e quais os seus principais ensinos. Basicamente, esse movimento diz que a autoestima, ou seja, uma boa imagem de si mesmo, é fundamental para o sucesso na vida e, de acordo com alguns, até na morte. E ele vai continuar. Essas grandes afirmações e a enorme quantidade de responsabilidade que delas se depreendem, a responsabilidade que a pessoa tem de fazer ou não fazer por causa da sua boa imagem, devem ser compreendidas de acordo com suas bases teóricas e, então, comparadas e contrastadas com os pressupostos, princípios e práticas bíblicas. É uma pergunta, né? Eu li como se fosse uma afirmação, mas é uma pergunta. Então é isso que a gente tem que fazer, contrastar isso aí com uma visão bíblica. Tem psicólogos aqui, estudantes de psicologia, gente da saúde mental. O seu trabalho enquanto cristão não é primeiro evangelizar dentro de um consultório, porque são, novamente, esferas diferentes, mas você também não pode desprezar, achar que a sua fé é uma roupa que você tira, deixa do lado do consultório e veste a neutralidade científica, porque isso não existe também. Você tem que ter ponto de partida cristão para exercer sua profissão, como todo mundo. Um encanador que vai lá na sua casa para arrumar um cano e te evangeliza, ele é um ótimo evangelista e um péssimo encanador. Agora, se ele vai lá e ele não te evangeliza, ele é crente, mas ele cobra um preço exacerbado, ele é um picareta, ele é um bom encanador, mas é um picareta moral. Agora, se ele vai lá, conserta o cano e cobra um preço justo, ele glorificou a Deus, a profissão dele. Um psicólogo, a mesma coisa, um psiquiatra, a mesma coisa, e um conselheiro bíblico mesmo, cada um na sua esfera de responsabilidade. Então, vamos lá. Vamos entender um pouco sobre as raízes disso. Tem 2 nomes que a gente não pode deixar de fora. Se você é da administração, da psicologia, com certeza você já ouviu falar deles. Se não, você já ouviu falar pelo menos da pirâmide de Maslow. Quem já ouviu falar da pirâmide de Maslow aqui? Deus tenha misericórdia. Vamos lá.
Então, vocês sabem quem que é o Maslow, né? E vocês sabem quem que é o Alfred Adler, que foram... Bem, o Maslow pegou lições e aulas com o Adler, que é um austríaco, sobre que também tinha uma escala de hierarquias, para mostrar que o ser humano teria sua realização, ou sua autorrealização, se ele conseguisse cumprir uma determinada escala de hierarquia, ele alcançaria ser uma pessoa realizada. O Adler tinha uma, o Maslow mudou e não gostou de algumas pesquisas que estavam sendo feitas, a metodologia dessas pesquisas, então ele desenvolveu uma outra. Quem conta um pouco dessa história é o Adams de novo. Bi, bora, aqui. Que é lá. Maslow achava que o estudo do homem não deveria ser feito a partir de um estudo de fracassos, com pessoas com grandes dificuldades. Porque ele olhou as pesquisas que eram feitas, e eram feitas com pessoas que tinham chegado a ponto de tirar sua própria vida, estavam muito doentes, e eles então tiravam marcas de como é uma pessoa com baixa autoestima, a gente poderia dizer assim, ou pessoas não autorrealizadas. E ele falou que a gente deveria fazer uma outra metodologia, que a gente deveria estudar pessoas que estavam fazendo, olha como ele coloca, então ele passou a pesquisar aqueles que estavam fazendo algo na vida. Lembra que o Daniel falou sobre a gente sempre jogar para o futuro, o que a gente vai ser quando crescer, ou que os nossos pais sempre falavam, você tem que estudar, você tem que trabalhar, você tem que fazer isso, aquilo, para você ser alguém na vida. Não foi isso que falaram para você? Foi isso que falou para mim. Só que a grande questão é que o Daniel falou, em Cristo nós já somos algo na vida. Na verdade, nós somos tudo que nós podíamos ser em Cristo. E não tem mais nada que a gente pode deixar de ser ou a gente vai passar para ser. Então, por isso que a gente tem que começar a questionar essas coisas. Vamos lá. Pessoas autorizadas, como eventualmente passou a chamá-las. Após um estudo completo dessas pessoas, ele determinou que havia mais de 30 características em comum, bem como notou que as pessoas autorrealizadas, que poderiam amar e ajudar os outros além de si mesmas, não eram encontradas com felicidade. Mas eu concluiu que não há mais pessoas autorrealizadas porque a maioria não teve as suas necessidades básicas supridas e, consequentemente, são incapazes de satisfazer suas necessidades de autorrealização. O que ele está querendo dizer? Por que não tem muita gente autorrealizada na sociedade, benevolente, capaz de ajudar outras pessoas? Porque para poder ajudar outra pessoa, você tem que primeiro se realizar. E as pessoas não conseguem nem suprir as escalas básicas. Tem teologias inteiras que se fundamentam nisso, assim, de que até para a gente chegar na evangelização de alguém, a gente tem que suprir algumas necessidades básicas para a gente poder fazer, para poder chegar até elas. Bem, ele visualizou todo esse fenômeno com o que ele chamou de uma hierarquia de necessidades. Essa hierarquia podia ser vista como uma pirâmide, na qual cada camada apoia-se e depende da satisfação das necessidades num nível imediatamente abaixo. São essas duas pirâmides aqui. Do seu lado esquerdo é a do Adler e do seu lado direito é a do Maslow. Veja que a do Adler é muito mais simples, né? Necessidade de segurança, necessidade de significado e necessidade de satisfação através do poder. O Maslow mudou um pouco, colocou necessidades fisiológicas, comida mesmo, necessidades básicas, necessidade de segurança e proteção, necessidades afetivas, amar e pertencer, 4, necessidade de autoestima, e só na quinta, que é a da autorrealização, que a gente vai começar, então, a cuidar das outras pessoas. Esse aqui é a base para que as pessoas deem aquele tipo de conselho que, se você recebeu, infelizmente, te aconselharam errado, de que você só poderia cuidar das outras pessoas se você cuidasse de si mesmo primeiro. Quantos aqui já receberam uma instrução desse? Todo mundo já recebeu um negócio desse. Você tem que cuidar melhor de si. Aí usa versículo bíblico. Cuida de ti e da doutrina para que possa cuidar dos outros. Mas não funciona assim, não é sobre isso que aquele texto estava falando, não. Porque e esse aqui que é o meu convite para vocês, quando a gente passa pelo crivo da cruz, aquela pirâmide do Maslow, a pergunta é, Jesus, na cruz, me respondam sim ou não, tinha suas necessidades fisiológicas atendidas? Tinha suas necessidades de segurança atendidas? De amor, tinha? O pai abandonou ele estava sentindo. Os discípulos nem estavam lá para abandonar porque correram, fugiram. Um negou, os 11 fugiram. Ele tinha suas necessidades de autorrealização satisfeitas? Agora me falem, existe alguma expressão maior de amor ao próximo do que a cruz? Sim ou não? Então tem alguma coisa errada com a pirâmide do Maslow, não tem não? Do ponto de vista da fé cristã. É isso que eu quero fazer vocês pensarem, porque não faz sentido, vamos ver se eu consigo voltar. Não faz sentido a gente pensar isso aos olhos da cruz. E quando a gente pega o Senhor Jesus falando sobre nós, e o que a gente deve fazer com o nosso eu, o que ele fala? Aquele que vier após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me imite. Então o que ele faz é justamente, olha, me imitem.
Não fiquem preocupados com as suas necessidades fisiológicas, suas necessidades de segurança, de amor, de autorrealização, de autoestima. Sabe por quê? A Bíblia manda a gente amar duas coisas apenas, e nenhuma delas é a nós mesmos. Ela manda a gente amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Tá vendo, Pedro? A gente tem que se amar para a gente poder amar o próximo. Não. É porque a Bíblia sabe que você é apaixonado em si mesmo e por isso que ela não precisa mandar você se amar. O amor a si é só um critério para você fazer com os outros o que você gostaria que fizessem com você mesmo. É só para isso que serve o amor próprio. Para você ter um critério para pensar assim, eu não gostaria que fizessem isso comigo, por isso que eu não vou fazer isso com o outro. Mas você não é o foco. Você só olha para si para poder olhar para o outro. Foi o que o Senhor Jesus nos ensinou a fazer na cruz. E isso precisa mudar a forma como eu e você mexemos com a nossa autoestima e a nossa própria glória. E aí a relação com o tema aqui, porque Deus só vai mostrar a sua glória no nosso dia a dia quando o nosso ego estiver sob controle. Quando o nosso ego estiver dominado pela cruz. O Tim Keller mais uma vez, estou voltando, estou passando. Tim Keller mais uma vez no ego transformado, explica um pouco como é que se dá esse processo. A ideia de que a falta de autoestima é motivo para o uso de drogas, para o crime, para o espancamento da própria esposa e coisas que se encontram profundamente arraigadas na nossa psique. É uma teoria, ele vai falar que é muito atraente. A questão é como você se percebe. É que a teoria do mau comportamento como resultado da autoestima é muito atraente, é aquilo que eu falei para vocês. A gente fala assim, não, hoje eu mereço. Hoje eu mereço um descuido na minha dieta. Hoje eu mereço um descuido na minha relação com o meu próximo. Hoje eu mereço um descuido na minha ética sexual. Por quê? Não, porque eu estou cansado. Eu sou filho de Deus também. E a gente começa a racionalizar as coisas para a gente poder cuidar do nosso ego. Observe como que a gente precisa abrir mão dos nossos compromissos, das nossas responsabilidades com Deus e com o próximo, os dois mandamentos, para que a gente possa amar a nós mesmos. O pecado sempre foi amor próprio. A raiz, o Bonhoeffer falava sobre isso, o Tellenhofer que falou a respeito do Bonhoeffer, o Bonhoeffer sempre falava que o pecado sempre foi autointeresse. O que Adão e Eva caíram não foi porque eles comeram a fruta, foi porque eles estavam autointeressados. E todas as vezes que nós estamos autointeressados, nós não vamos estar interessados em obedecer ao Senhor. Não é necessário fazer nenhum julgamento moral para lidar com os problemas da sociedade. Basta animar as pessoas e ajudá-las a se desenvolver. Você tem que se cuidar, tem que ficar feliz. Você não precisa de Jesus e nem responsabilidade moral. Você só precisa se sentir bem. Nem que para isso você precise... Deixa para lá. Nas culturas tradicionais, para resolver esses problemas, as pessoas eram repreendidas e chamadas à responsabilidade. Novamente, eu não estou falando de gente que está em crise. Gente que está em crise precisa tomar um remédio. Como quem cometeu um crime tem que ir para a cadeia. Agora, eu estou falando de pessoas que estão com problemas de autoestima não patológicos. Entendem? São pessoas que estão com necessidades envolvendo seu ego que são cotidianas. Isso é cotidiano. Eu vou dar alguns exemplos que isso vai deixar mais claro. E, normalmente, o que a gente fazia, por isso que a nossa cultura, antigamente, parecia que era mais dura e a de hoje parece que é mais sensível. Por quê? Porque, antigamente, as pessoas repreendiam isso e hoje elas têm medo de ferir o ego, ferir os sentimentos. Eu não sei vocês, mas eu descobri, como eu e a Carol estamos grávidos agora, a Carol, o Instagram dela, assim, parece um negócio de propaganda de grávida, assim. Você pega e dá uma grávida, assim, só segue gente grávida e tal. Aí eu descobri que tem umas metodologias de deixar a criança explorar a casa. E aí a criança explora a casa, tira a panela lá do armário, não sei o que e tal. Não é nada contra, se você deixou seu filho fazer isso, tudo bem. Agora, se eu tirasse uma panela da minha mãe do armário e para explorar a casa, eu ia explorar o hospital onde ela ia me mandar. Para não falar que não teve Bíblia, né? Porque criticaram, eu senti uma crítica do Daniel. Tem Bíblia, da palestra e tal. Lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 21, até o capítulo 4, versículo 2, eu só vou ler um trecho. Existe uma passagem que o apóstolo Paulo trata justamente questões de autoestima e mostram como nosso ego é tratado com o Evangelho, como o Evangelho transforma o nosso ego e que por isso a glória de Deus está envolvida nisso. Olha o que ele fala. Portanto, ninguém se glorie em homens, e a palavra aqui é uma palavra específica, ninguém se orgulhe, ninguém se vanglorie
em seres humanos. Porque todas as coisas são de vocês, seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, a vida, a morte, o presente e o futuro. Tudo é de vocês, e vocês são de Cristo e Cristo de Deus. Portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. O que se requer desses encarregados é que sejam fiéis. Pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo. Embora em nada em minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo. O Senhor é quem me julga. É muito interessante esse raciocínio do apóstolo Paulo. O que ele está tratando aqui é que a igreja de Corinto era toda repartida. Então tinha gente que achava que era do grupo de Paulo, do grupo de Pedro, do grupo de Apolo. Vocês conhecem a história. E tinha os espirituais que eram do grupo do Senhor Jesus. E ele vai falar assim, olha, não fiquem se gloriando, se orgulhando. Então tem uma imagem de si mesmo desequilibrada por causa de seres humanos. Porque Apolo, Pedro, o mundo, o porvir, a vida futura, é tudo de Cristo. E Cristo é de Deus. E tudo é de vocês. Portanto, ele começa o capítulo 4 falando que as pessoas devem nos considerar como servos. E vocês conhecem bem aquela história da palavra que ele usa aqui, que é hiperetas, que era o escravo condenado à morte, colocado nos últimos andares das galés. Ou seja, é uma palavra que demonstra assim, como nós temos que ter uma baixa autoestima normal. Por quê? A gente tem que ser depressivo, Pedro. Eu vou chegar na questão da personalidade. Entende? Então a gente tem que ouvir Radiohead, ficar lá em casa, mal. É isso que você está falando? Não. Não é uma questão de personalidade. É uma questão de ego controlado. O nosso ego o tempo inteiro está chamando a atenção para si. Sabe quando você, com coisas simples, sabe quando uma pessoa assim, que você esperava que ela tratasse bem, ela faz um bullyingzinho de leve assim, você pensa, por que ela falou isso para mim? E assim, ela não falou nada demais, ela nem viu o que ela falou, mas por quê? Ela feriu o seu ego, porque o seu ego está inflamado. Sabe quando tem um negócio inflamado assim, só de encostar dói? Nosso ego é assim o tempo inteiro. Por isso que eu falei que não é só uma questão de infância, uma questão de personalidade. Ele está o tempo inteiro assim, chamando atenção para si. E que todas as vezes a gente fica querendo respeito das pessoas. Por que não me chamou aqui na frente, me colocou lá no fundo? Por que não me deu oportunidade lá no culto? Por que não me cumprimentou? Todo mundo da roda me cumprimentou. Ele não te viu. E você está achando que o mundo... Aí a gente fala, você acha que o mundo gira ao seu redor? A gente fala, não, eu sei que não. Mas é essa a expressão. O ego é o mundo girando ao redor dele. Porque no Éden, o mundo, a criação toda girava em torno de Cristo. E o que Adão e Eva fizeram foi tomar esse centro para si e fazer com que o mundo agora se girasse em torno deles. E claro que isso era falso, por isso que eles morreram. Porque fora de Deus não existe nada. Não é isso que a gente aprendeu? Que em Cristo nós vivemos, nos movemos e existimos. Ou seja, fora não existe nada. E é isso que significa o nosso ego estar controlado. O Tim Keller, explicando um pouco essa passagem, o livrinho é todo sobre esse texto, ele fala o seguinte: a palavra que Paulo emprega para orgulho tem um sentido literal de superinflado, inchado, distendido, além do tamanho normal. Sempre o apóstolo Paulo, quando vai falar de orgulho, ele usa a palavra grega hybris, que era muito importante no mundo grego. Mas aqui ele usa uma outra palavra, psichos, que é uma palavra que aparece poucas vezes aqui. Então, quando tem uma palavra que aparece poucas vezes, você fica atento lá no Novo Testamento. E ele está querendo mostrar a ideia de um órgão que foi soprado e superinflado. É alguma coisa tipo aquele balão, que ele é vazio por dentro, ele é sensível, ele ocupa mais espaço do que o normal. Essa é a palavra que ele quis usar para falar assim, olha, não se orgulhem de homens. Não sejam orgulhosos, não sejam superinflados por causa de Apolo, Pedro, Cristo, quem quer que seja. É uma palavra bastante sugestiva. Lembra a imagem dolorosa de um órgão humano distendido após receber uma enorme quantidade de ar. Foi-lhe bombeado tanto ar que o órgão está superinflado e prestes a explodir. Está inchado, inflamado e expandido além do seu tamanho normal. Paulo afirma que essa é a condição natural do ego humano. Ou seja, é como eu e você o tempo todo estamos diariamente. E é por isso que é tão fácil as pessoas nos ofenderem. É por isso que às vezes a gente está vivendo um momento bom e vem uma palavra assim atravessada. E aquilo nos irrita muito. E pode ser uma pessoa que a gente conhece há muito tempo, que é casada, que sabe. De repente a pessoa, não fala assim comigo não. Tá doido, mano. Te prender. Porque aquilo feriu os nossos sentimentos. Mas sentimento não é alguma coisa que fere. O que fere é o ego.
E é por isso que o Francis Schaeffer vai dizer que a vida cristã é vivida momento após momento. Porque momento após momento a gente tem que viver numa situação e quando aquilo nos atinge, a gente pega assim, opa, pensa aqui, isso aqui é meu ego. Isso aqui não é Deus. Deus não tem compromisso com isso. Não tem compromisso que a gente seja honrado o tempo inteiro. Deus não tem compromisso que todo mundo goste da gente. Deus não tem compromisso com que a gente seja bem-sucedido. O compromisso do Senhor Jesus conosco foi pela graça, a salvação pela fé. Só. Tudo o que vem depois é bênção. E pode vir e pode não vir. E se não vier, é bênção também. Então o que eu quero mostrar para vocês é o que eu chamo de relação antitética do nosso estado natural, do nosso ego e a glória de Deus. A imagem é essa, de mãos vazias. Quando a gente chega até Deus, a gente chega com nada. Não tem nada que a gente possa apresentar para Deus para que a gente tenha glória. Por isso que é tudo vanglória, uma glória vã. É tudo falso, é tudo fugaz. É o que o Salomão dizia que era vaidade. Tudo debaixo do sol. Por quê? Porque só Deus é digno de glória. E todas as vezes que a gente tenta chamar atenção para a gente por qualquer habilidade, por qualquer coisa que a gente tenha, é vanglória. E não tem nada a ver com a glória de Deus. Por isso que, voltando ao raciocínio que eu fiz na outra palestra, que todas as vezes em que uma denominação acha que ela é a mais pura, ela é a mais verdadeira, é a que tem uma expressão mais genuína do Evangelho, é vanglória. Porque é achar assim muito que a revelação de Deus assim caiu de espaçonave no século XXI para aquela igreja ali. É muito snobismo cronológico. E a mesma coisa acontece conosco. A gente achar assim que todo mundo está pensando como é que eu vou me sentir se eu for cumprimentado ou não. Percebe isso? Como que isso acontece diariamente? Olha o que o Tim Keller continua explicando a respeito disso. O ego quase sempre dói. E isso acontece porque há algo de muito errado com ele, que a gente chama de pecado. O ego vive chamando a atenção para si, e isso todos os dias. O tempo inteiro o ego exige que avaliemos a nossa aparência e a maneira com que somos tratados. Já viu que a gente não posta determinadas fotos? Eu vou parecer gordo nessa foto aqui, eu não vou postar. Vou parecer corcunda, vou parecer careca, vou parecer sei lá. É comum reclamarmos que alguém nos feriu os sentimentos, mas os sentimentos não podem ser feridos. É o ego que se sente machucado, o nosso eu, a nossa identidade. Os sentimentos continuam ótimos, é o ego que dói. A gente o tempo inteiro está chamando atenção para nós mesmos. E é mais do que isso. Não é só a gente chamar atenção para nós mesmos e queremos que todo mundo goste da gente, ou simplesmente, que ninguém goste, mas eu estou bem comigo mesmo. Não funciona assim. Quem chamou atenção para um ponto incrível, ele era o rei de fazer isso, foi o C.S. Lewis, um trecho do Cristianismo Puro e Simples. Ele mostra que o orgulho humano não diz respeito só ao que nós achamos de nós mesmos. O problema de autoestima, então, não é só um problema que eu tenho que resolver, mas é sempre uma questão que eu comparo com os outros. Veja o que ele diz. O orgulho não se satisfaz em ter uma coisa, mas em tê-la em quantidade maior que a dos outros. Dizemos que as pessoas se orgulham de ser ricas, espertas, bonitas, mas isso não é verdade. Elas têm orgulho de serem mais ricas, mais espertas ou mais bonitas do que os outros. Se todos fossem igualmente ricos, ou inteligentes ou bonitos, não existiria motivo para orgulho. Sabe uma coisa que mudou na nossa geração? Era assim, antigamente, quando a gente falava sobre cosmovisão, aquelas coisas, a gente falava assim, a Rede Globo muda a cosmovisão das pessoas com a novela. Eles veem lá a atriz se divorciando e aquilo acaba ensinando para a pessoa que ela podia se divorciar. De certa forma, o storytelling, né, a coisa audiovisual, ajuda muito a formar a nossa cosmovisão. Mas a rede social potencializou isso aí. Por quê? Porque agora não é mais a Patrícia Pilar que eu vejo se separar na novela. É a minha amiga que descasou e ela aparece 3 meses depois do divórcio dela com um namorado novo em Dubai, com uma vida muito melhor do que ela tinha antes. E aí eu olho para o meu marido e eu falo assim, nossa, mas tem 10 anos assim, tá paia, né? É muito mais próximo à comparação e o orgulho trabalha isso. É por isso que rede social é um lugar de alimentar vaidade e orgulho. Porque a comparação não é com a Patrícia Pilar. Invoquei com ela, né? Não é com a Patrícia Pilar, é com o meu amigo. É com o Bibo. Brincadeira. E aí o Tim Keller vai falar sobre o ego humano como se fosse o nosso currículo. Ele vai falar que a gente sempre está querendo vender alguma coisa que nós não somos. E a gente não faz isso só no currículo, não é só na hora do trabalho, que a gente tem um inglês básico, mas pergunta se o inglês avançado. Avançado. Até o espanhol arranha.
Tira. A gente faz isso na rede social. Com uma foto que não parece que a gente está tão acima do peso, com uma foto que parece que a gente está tão careca. E para que a gente está preocupado com isso? Nosso ego. Ah, não, é a sociedade que impôs valores, não sei o quê. Não é. Não é por causa dos valores da sociedade, não. É comparação. Porque se tiver, tem sociedades majoritárias, assim, por exemplo, que valorizam determinada coisa, mas tem um grupo, uma associação interna, os punks, os indies, os emo, que gostam de outra coisa. E a comparação vai acontecer ali dentro. Então não tem nada a ver com a sociedade, tem a ver com outra pessoa, com a interlocução. Tem duas, já dá crise já. E é o problema da rede social. Tem um fenômeno que você vai começar a reparar. É o cara que posta, ou a menina que posta uma foto bonitona, modelão, e embaixo o Evangelho de Cristo. Papapá. Sério, isso é muito comum. Pra quê? O que sua cara tem a ver com o Evangelho de Cristo, mano? Tem nada a ver. Não, é porque eu queria colocar qualquer foto. Tirar foto da parede, do teto, do pé, aquelas fotos do pé com um azulejo em volta, assim, bonitinha. Tire foto da mensagem do Evangelho. Tem nada a ver. Por quê? Alimentar a imagem, alimentar o meu eu, vender o meu currículo. E a gente transfere isso para a nossa relação com Deus. Já viram como é que a gente ora para Deus? Senhor, abençoa o meu dia de hoje. Os planos que eu fiz e o que o Senhor nos abençoe, para que eu possa ter sucesso das coisas, para que o seu nome seja glorificado. Que oração é essa? É igual assim, a gente está orando e fala assim, Deus, eu já planejei tudo. Sou calvinista, na verdade eu sou o calvino, porque eu predestinei a parada. Fui eu que predestinei. Então, eu já sei o emprego que eu preciso, a varoa, o cargo, é tudo aqui. O cheque está preenchido. Eu preciso que o senhor assine, eu só preciso da sua assinatura. Não preciso de mais nada do senhor, não. Não quero sua opinião, não quero sua sabedoria, não quero seus caminhos, são mais altos que o meu, não quero nada disso, não. Quero só o seu poder. A gente se relaciona com o poder, não se relaciona com a pessoa. É por isso que é um deísmo terapêutico moralista. Que é um Deus longe que quer fazer o meu bem. Esse é o problema de que a glória de Deus não é vista nas nossas igrejas, nas nossas lideranças, porque as nossas lideranças são narcisistas. Eu estava num outro encontro essa semana toda, eu conversando com um pastor lá, e ele falou que tem um membro da igreja dele que entrou no site da igreja dele, que na verdade não é um membro, é um amigo dele, que entrou no site da igreja dele, e falou assim, cara, tem muita foto sua lá na igreja. Tira, ou pede para parar de tirar foto sua. Você tem um amigo assim, que vai olhar a sua timeline e ver que só tem foto sua? Falando, principalmente do microfone. Você pegou o microfone e acabou. Pega essas fotos, tudo que tirou do Bibotalk aqui, posta tudo lá no Instagram e uma frase do Evangelho bonita. Ou tem foto com mais gente? Ou tem o mosaico, uma vez você tem uma ideia para tentar propagandear o que a gente fazia, porque é ruim propagandear a relação, né? O que vocês fazem? Acho que a gente faz nada, né? Aí fala assim, vamos tentar fazer um negócio. Vamos tirar foto sem cabeças. Meio macabro o negócio, mas assim, a ideia era não privilegiar ninguém. A gente tem gente que olha a nossa timeline, nosso perfil e fala assim, tem foto demais sua. Tira lá. Ou a gente tem gente que só curte. Essa é a diferença de ver um currículo para as outras pessoas, e o problema, a gente não entende por que a gente tem essa relação com Deus. Tim Keller continua o raciocínio falando o seguinte, nós trabalhamos em coisas que nós não gostamos, nós fazemos dietas que nós detestamos, nós realizamos todo tipo de coisa, não pelo prazer em realizá-las, mas apenas para construir um currículo que impressione. A gente lê os livros que vão impressionar os nossos amigos, a gente veste a roupa que vão impressionar os nossos amigos, a gente anda com as pessoas e nem gosta daquilo lá. Eu gosto mesmo não posso nem falar que eu gosto, mas eu faço isso para impressionar as pessoas. Quando nos comparamos com os outros, é que tentamos nos sobressair, estamos nos vangloriando, e com isso tentando ser os melhores a desenvolver um currículo que aumente a nossa autoestima, em vez de estarmos desesperados por compensar o nosso sentimento de impotência e vazio. O que a gente está querendo fazer é preencher um vazio com que só Deus pode ocupar aquele lugar.
E essas coisas estão, o que o David Powlison falava, que funcionam como Deus, são deuses funcionais. O trabalho funciona como um Deus, o dinheiro funciona como um Deus, a rede social funciona como um Deus, porque eles ocupam um lugar que só Deus ocupa e eles cumprem uma função que Deus deveria ocupar. Mas a gente coloca outras coisas, são deuses funcionais. É um nome legal ao invés de ídolos, né? Mas é ídolo no nosso coração, porque o nosso coração é um órgão cheio de ar, de vaidade, não tem nada lá dentro. A gente quer o quê? Preencher com alguma coisa que é importante? Não, que as outras pessoas acham importante. Você não tira foto com outra pessoa para colocar na rede social de gente que você gosta, não. Você tira foto para postar lá com gente que quem você gosta, gosta também. Para que eu vou tirar foto do Pelé se eu não tenho nenhum amigo que gosta de futebol? Faz sentido. Ou então, às vezes, você tem até uma foto de um cara que você gosta, mas fala assim, não tem coragem de postar, não. Esse tempo de política, aí o povo vai vir aqui, vai falar mal de mim. Eu tenho um amigo que escreveu um livro que ele pediu para um teólogo aí fazer o prefácio, e aí o teólogo resolveu dar uma surtada. Bem na época que o livro dele saiu, ele falou, tem um monte de caixa lá, eu nunca vendi nenhum. E assim, ninguém compra. Por quê? Porque o pessoal não compra o livro do cara. É o prefácio que está lá. É um currículo. É com quem eu sento, quem são meus amigos, quem são meus brothers. Entende isso? O que isso significa de maneira prática para a gente terminar? Algumas aplicações e um reenvio para você voltar para a sua vida cotidiana pensando nisso. Não acabou, não. Tá? Reenviar assim, metaforicamente, tá, gente? Não sai, não. Primeiro, a percepção da condição caída do nosso ego, ou seja, que o pecado afetou todas as coisas e de maneiras profundas, precisa mudar a nossa vida diária. Eu gosto muito desse quadro aí, que é do Johannes Vermeer, que é um pintor holandês lá da década de ouro, lá da Holanda, porque ele começou a pintar coisas simples do dia a dia, que não eram normais ser pintadas antes, na Renascença, ou mesmo no tempo, na Era Medieval, porque ninguém queria pintar uma mulher derramando leite, assim, fazendo nada, mas se vocês observarem, veja que a janela que ilumina ela, ou seja, é do lado de fora para dentro, significa que é a graça comum de Deus que traz sentido às coisas simples que aquela mulher, que ninguém sabe o nome dela, uma mulher, não é da monarquia, não é nada, estava em casa pintando o quadro chamado Leiteira. Vejam como que é a graça de Deus iluminando lá. Ele tem um outro quadro chamado Astrônomo, que é a mesma coisa, um cara estudando, mas a luz vem de fora. É a percepção cristã de fazer arte. É de que a graça de Deus ilumina as coisas. É por isso que as nossas igrejas tinham vitrais, porque a luz batia lá de fora, iluminava aqui dentro, mostrando que mesmo o que acontecia aqui era a graça de Deus. E naquelas igrejas que tinham vitrais muito grandes, as pessoas conseguiam ver o que acontecia lá fora, aqui dentro. Era uma porta da graça de Deus para saber. E quem está, por exemplo, do lado de fora, não vê todas as cores que a gente consegue ver. Não sei se você já viu numa igreja assim que tem vitral. Se você está do lado de fora, como aqui não tem luz, ninguém vê. Mas só quem está dentro vê todas as cores. Olha que bonito. E as nossas igrejas hoje não têm vitrais mais. Não tem janelas, como as igrejas góticas tinham. É um negócio de arquitetura, não tem absolutamente nada a ver com o que eu estava falando. Uma pergunta de reflexão, mas o que eu quero que vocês entendam é que isso muda o dia a dia. Lógico que tem a ver arquitetura, quem trabalha em arquitetura, design aqui sabe que isso tem a ver. Agora uma pergunta sincera, você não precisa me responder, mas pense. Você entende então, a partir disso, tendo uma imagem do seu ego, que o seu ego foi afetado pelo pecado desde Adão e Eva, e que por isso que ele é sempre inchado, por isso que você é tão vaidoso, e por isso que você é incorrigivelmente vaidoso, e que só a graça de Deus, o Evangelho, pode transformar, e assim Deus vai mostrar a sua glória através da nossa vida? Você entende que não se trata de uma questão só da sua personalidade, de você ser tímido ou extrovertido. Tem gente, ele é muito extrovertido, ele quer esconder alguma coisa. Ou não, ele é tímido demais, ele não se abre. Não tem a ver com isso. Nós temos entre os apóstolos gente que falava demais, gente que falava de menos, gente que era tímida. O apóstolo Paulo lá, quando vai falar para Timóteo que era tímido, que nem esse tímido que a gente tem hoje, mas ele não fala assim, você tem que se amar mais, Timóteo, porque você é tímido. Não fala isso. Ou ele fala assim, Pedro, você tem que se amar menos. Ele falou que para todo mundo que tinha que amar menos, e amar mais Jesus. Então a questão não é personalidade, mas um ego incorrigivelmente dolorido. Quando eu e a Carol brigamos, e eu fico com raiva, quando eu fico com raiva, eu tenho que parar e pensar assim, não, peraí, isso é o meu ego. Não tem nada a ver com a Carol. Esse é o meu ego, falando mais alto, para eu me impor numa relação de poder, para eu sobrecarregá-la, para eu ser egoísta. Então a gente para e fala, opa, isso aqui é meu ego. Quando eu sinto medo,
Não tem nada a ver com Deus. Ai, meu Deus, Deus está me tentando, Deus está me castigando, por que eu fiz aquilo? É o meu ego. Porque Deus não prometeu nada disso. Não está nem aí. Se eu vivo, se eu morro, como diz o apóstolo Paulo, viver é Cristo, morrer é lucro. Não, Deus não está nem aí para isso, mas não. É o meu ego que eu tenho que controlar. Para quê? Para eu viver uma vida melhor, para eu ter uma autoestima equilibrada? Não, para Deus ser glorificado através da sua vida. Essa é a glória de Deus nas coisas diárias. Essa percepção bíblica ajuda você a entender algumas das suas carências, das suas expectativas, das suas frustrações, das suas vaidades. Às vezes a gente é frustrado, e a gente é frustrado com Deus, mas não tem nada a ver com Deus não, tem a ver com as suas carências. Às vezes a gente esperava um cumprimento de alguém, uma resposta que nunca veio, um reconhecimento que a gente nunca recebeu. Deus não tem nada a ver com isso não. Ah, Deus me ama. Meu irmão, Deus te ama tanto que Ele deu Jesus. Então a questão não é essa, a questão é o seu ego, que você tem que controlá-lo. Isso é carência, isso é frustração, isso é vaidade. Então pense nisso. Uma outra aplicação, uma outra pergunta. Quais são as coisas que você nem gosta de fazer, mas se obriga para impressionar as outras pessoas? Eu nem gosto de teologia, mas eu escuto podcast do Bíblia o dia inteiro, porque todo mundo que gosta de mim está lá. Continua ouvindo o podcast do Bíblia, mas sim... Nem gosto. Para que eu vou fazer isso? Só para agradar os outros? Para ser aceita? Para agradar o marido? Que a gente desistiu disso há muito tempo. Quando a gente fala assim, nossa, filosofia você deve discutir, ela não está nem aí para isso aí não. Filosofia está boa, as louças estão limpas. Ela quer saber de coisas, minhas responsabilidades. Ela quer saber minhas responsabilidades. O que a gente fica fazendo para impressionar as outras pessoas? Que fotos que a gente põe e que a gente não põe por causa das pessoas? Que coisa que a gente curte, que a gente deixa de curtir por causa das pessoas? E agora, mais importante, que é a pergunta que continua, o seu relacionamento com Deus também é baseado nisso? O que você faz ou você deixa de fazer para impressionar Deus com o seu currículo? Quantidade de oração que você faz. Sabe aquela culpa que você sente quando você vai dormir assim, nossa, eu nem orei. Aí você vai fazer aquela oração assim, lixo, né? Aí em arrebatamento de sentido. Jesus, pelo amor de Deus, faça sua vontade. Sabe, uma oração não tem nada a ver. Não é melhor nem fazer. Mas a gente sente culpa de, se a gente não fizer, eu não posso dormir. Se eu não orar antes, eu não posso comer. O nome disso é religiosidade. Religiosidade. Você vai, e aí como que as igrejas podem se tornar religiosas e vaidosas? O que você faz para impressionar Deus com o seu currículo? Não há nada que você faça ou que você deixe de fazer que Deus vai te amar menos ou mais. E isso tinha que te dar paz para o seu ego. Que quando você se sentir mal por alguma coisa que alguém fez, não é que eu não estou nem aí se a Carol briga comigo o tempo inteiro, não, gente. Quer ter um casamento equilibrado. Ou assim, as pessoas não me reconhecem. Não, a questão não é essa. Novamente, não é ser masoquista, não é ser sádico. A questão é, eu não deixei de ser um bom profissional por causa disso. E o que eu faço, não faço para impressionar nem o meu chefe, nem o meu cliente, nem a sociedade. Eu faço coram Deo. Eu sirvo diante de Deus. Eu trabalho para Deus. Tudo que eu faço no meu trabalho, ou eu deixo de fazer, eu fiz ou eu deixei de fazer para Deus. Essa é a ética do trabalho cristã. Essa é a ética do trabalho familiar, essa é a ética do trabalho artístico e assim por diante. Então isso precisa mudar o nosso dia a dia. E aí a glória de Deus vai ser manifesta no nosso meio. Para terminar, o apóstolo Paulo termina aquele raciocínio dele lá em 1 Coríntios muito impressionantemente. Tem uma coisa que não sei se vocês perceberam, deixa eu voltar aqui. Tem uma ligação nesse texto, que o texto termina no 22 e ele parte para o capítulo 4. Parece que não tem nada a ver. Assim. Ele fala assim, olha, não fique se vangloriando entre homens, porque o que convém é que os ministros de Deus sejam reconhecidos como servos do Senhor. Isso não tem nada a ver, ele está falando de orgulho, depois ele começa a falar de serviço. E a gente sempre usa o capítulo 4 para fazer uma pregação para ministros, né? Do evangelho e tal. É porque ele está ligando o amor a si mesmo ao amor ao próximo e ao serviço, que é como Jesus ligou, como a lei ligou, como toda a revelação ligou. De que, olha, não fiquem orgulhosos, não fiquem preocupados com vocês mesmos, porque essa preocupação de vocês não faz sentido, ela é vanglória. O que vocês têm que estar preocupados é em servir aos outros. E aí ele fala, e ele conclui o raciocínio dizendo uma coisa que resume tudo. Ele fala, sabe por quê? Porque pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. Não me interessa o julgamento das outras pessoas. De fato, nem eu julgo a mim mesmo. Não interessa o meu próprio julgamento de mim mesmo. Embora eu nada, minha consciência me acuse, não é que eu não esteja nem aí para mim, eu seja um esquizofrênico, não dê bom testemunho. É porque eu não fico me justificando a mim mesmo. A minha justificação é pela fé, eu não fico me justificando. O Senhor é quem me julga.
É por isso que o Evangelho transforma as nossas emoções, é por isso que o nosso ego controlado glorifica a Deus, porque não sou eu que me julgo, não sou eu que fico me justificando. Ah, não, eu estou fazendo isso aqui porque Deus se agrada e eu vou orar antes de joelho aqui antes de dormir, todas as noites, tá? Porque Deus vai me amar mais ou menos. Não que você não possa orar antes de dormir, entendem? É a motivação, é o seu ego sob controle. Mesmo que a sua consciência não te acuse em nada, nem assim você vai se julgar. Porque você também não pode ter uma alta autoestima. O balão, o estado natural do balão não é sem ar, murcho. O estado do balão é de um tamanho normal. E ele só vai acontecer quando? Quando você negar a si mesmo, tomar a sua cruz e imitar Jesus. Jesus que pela alegria que lhe estava proposta, como diz em Hebreus no capítulo 12, suportou a cruz, que é a inversão da pirâmide de Maslow, pela alegria que lhe estava proposta, sabendo da família que ele ia gerar, e que por isso ele se sacrificou pelos outros, por isso que ele não ligou para as carências físicas não atendidas, as carências emocionais não atendidas, porque se for necessário eu me livrar do meu conforto para eu ter uma família, eu vou fazer. Só quem é casado que sabe, tem coisa melhor do que você ter sua própria casa, viver só para você, não ter que dar satisfação para ninguém? Maravilhoso, você casa, você bota uma outra pessoa lá para ficar brigando com você. Mas tem coisa melhor do que formar uma família? Agora entenda isso nas dimensões do cosmos. Foi o que Cristo fez. Por isso que ele morreu. Por mim e por você. E é por isso que o Evangelho transforma o nosso ego. E aí quando o nosso ego estiver transformado, a gente vai ter, acabou, né? A gente vai ter a glória de Deus. Deus vai se mostrar glorioso nas nossas coisas diárias. Deus te abençoe.